Alô, gente boa, querida. É um prazer estar com você aqui. Eu faço isso com toda a alegria, verdadeira espontaneidade do meu coração, na certeza de que essa proclamação, que não é minha, que não é uma invenção da minha cabeça, mas é o anúncio da Boa Nova eterna, que, pela misericórdia de Deus, me habita e também, pela graça de Deus, chega até você. E chega com autenticidade, realidade, simplicidade e todo o amor do coração. E eu espero, é a minha oração, que você se abra, que você se dilate, que você não se blinde, não se feche. Ao contrário, que você se ofereça como uma esponja para absorver o máximo possível dessa graça que nos é oferecida todos os dias, redundantemente, graça gratuita, como diz Paulo, no amado, que é em quem todas essas coisas ganham a sua convergência e a sua aplicação de solução definitiva do nosso ser para a nossa vida. Ontem, depois de alguns dias falando de maneira simplificada, devocional, porém séria e completamente neotestamentária, ou seja, de acordo com o Evangelho e no espírito da percepção dos apóstolos de Jesus, eu terminei essa parte da oração chamada do Pai Nosso sobre a invocação do reino, que é uma invocação tanto quanto é uma evocação. É uma invocação para que ele venha sobre o mundo, sobre todos nós, sobre todas as criaturas e sobre toda a criação. E é uma evocação, porque o reino de Deus já está dentro de mim que creio nessa soberania poderosa e sutil que me faculta livre-arbítrio possível dentro das contingências relativas do espaço-tempo, ao mesmo tempo em que me dá consciência de que existem coisas que transcendem o meu arbítrio pessoal, em relação às quais eu dependo completamente do que está para além da minha concepção, da minha e da sua percepção. Então, convide amigos, amigas para chegarem, virem, estarem aqui conosco. Nós prosseguimos hoje falando agora sobre a sequência disso. Quando vocês orarem, Jesus disse, não usem de vãs repetições, porque o vosso Pai Celeste sabe. Antes que ele o peçais, ele sabe. Você ora não é por causa de Deus, é por causa de você. É para você se escutar na presença do Deus que sabe. Que é Deus e que é Pai, que é Pai, que é Deus e é o Painho, ao mesmo tempo em que é o Senhor sobre todas as coisas. Orareis assim, Painho, Pai, Abba, de todos nós, que estais sobre todas as camadas dimensionais e sobre todas as existências. Santificado seja o teu nome na minha consciência, e a partir da minha consciência, onde quer que eu olhe, onde quer que eu veja, onde quer que eu toque, e distribui essa mesma percepção a outros, para que outros também ganhem entendimento e se separem do ódio, se separem da perversidade, se separem da mesmice medíocre e repetitiva, das mesmas banalidades e tolices e vaidades, e me ofereça eu consagrado e santificado
e separado para a prática do amor, da compaixão, da misericórdia, da justiça, da bondade, da verdade. Isso você tem aí 4, 5 falas minhas sobre o significado de santificado seja o teu nome. O que esse nome significa? Tem a ver com o apelido de Deus, com um conjunto de letras, com um código de definição para Deus? Nós vimos que não. E vimos que isso tem a ver com a natureza, com o caráter, com a essência de Deus, com quem Deus é, desapelidadamente, quem Ele é para todos os seres humanos e para toda a sua criação. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E falamos sobre isso, como eu já disse, 4 ou 5 dias seguidos aqui, o bastante para criar uma consciência e uma internalização que pode ser completamente essencial para a sua percepção, para a sua cognição, para a sua autopercepção, para a sua avaliação da existência em volta e para que você compreenda como Paulo desejou, escrevendo aos Efésios, para que eu e você compreendamos qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o comprimento, qual é a largura, e para que compreendamos o amor de Deus que excede, o amor de Cristo que excede. É uma compreensão para além do que possa ser contido nos ambientes pequenos da nossa compreensão. É compreender a transcendência. Não é explicar a transcendência, que vai ser sempre algo apropriado pela fé, que transcende o logicismo, os racionalismos, as filosofias, que são todos aparatos muito reduzidos e pequenos. Mas nós somos chamados para, mesmo sem podermos externalizar, compreendermos um certo entendimento que cresce em nós como uma intuição e que se apropria dia a dia, crescentemente, como uma revelação que nos é dada sem códigos de linguagem ou de palavras, mas que se assenta em nós como algo que excede a todo entendimento de homens, de anjos, de principados, potestades, criaturas de qualquer nível ou dimensão, mas que é algo que está disponível para a nossa apreensão pela fé. De modo que eu pratico e vivo com paz uma quantidade imensa de coisas que me transcendem a compreensão e o racionalismo, mas que cabem na minha racionalidade, porque racionalismo é um sistema que pretende fechar uma compreensão. Mas a racionalidade carrega a lucidez de saber que existem coisas muito maiores do que cabem na minha razão. A racionalidade é a qualidade do significado racional. E uma das principais qualidades do significado racional é a pré-compreensão de que existem coisas que transcendem a nossa capacidade, que excedem o nosso entendimento, mas que nem por causa disso deixam de ser possibilidades de apropriação para nós. E praticamente tudo no Evangelho me conduz e me leva com racionalidade bem distante, bem alongada, de modo que eu não saio dando passos cegos em nada, mas eu reconheço o limite de mim mesmo e reconheço que o Evangelho transcende o meu limite e que a Boa Nova está para além da possibilidade de todas as minhas racionalizações, de modo que é por isso que aquele que anda com Deus
tem que aprender a viver pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem. De modo que eu vou vendo, entendendo, enxergando, compreendendo, discernindo até onde a minha capacidade cognitiva, intelectual, intuitiva, percepcional me concedem, me permitem. Mas eu não me permito limitar pelas fronteiras do meu pensar nem do meu compreender. Eu sei que eu posso ir com a minha lógica muito longe, até as paredes do universo, até o Big Bang. Mas existem coisas que estão para além dessa parede remota, para além das extensões do que seja auscultável, do que seja estudável, do que seja perceptível, do que esteja disponível aos sentidos. E pobre daquele que se reduz aos limites do seu próprio entendimento e da sua própria compreensão, vai perder a vastidão da infinitude, que está para além da compreensão ordinária, mas que pode se estabelecer como uma intronização de um conhecimento transexplicativo, transcognitivo, mas que nem por causa disso deixa de ser algo apropriável como realidade pacificadora e que me capacita pela fé a andar num chão firme, sobre o qual eu não tenho tantas definições e às vezes definição alguma, mas que nem por causa disso deixa de ser o estribo da minha caminhada, a solidez do meu andar, pisando no invisível, vendo o invisível, frequentemente esperando até contra a própria esperança, mas me apropriando de bens que transcendem qualquer que seja a presunção de qualquer ciência do imediato. Isto posto, depois de dizer, quando vocês orarem, vocês dirão, venha o teu reino, com as compreensões simples que eu trouxe a todos os que quiseram e a todos os que, estando aqui hoje, ainda queiram, é só voltar atrás, está tudo gravado na minha plataforma aí no YouTube. E eu sugiro que você volte não só na oração do Pai Nosso, mas que você vá para Mateus capítulo 1, verso 1 e vá acompanhando essa sequência para você ser um ser sequenciado de compreensão e consequencial no seu entendimento do Evangelho e da revelação simples de Jesus para a vida de cada um de nós. Uma vez que a gente aprendeu o significado básico de dizer, venha o teu reino, hoje a gente bota o pé no chão de seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que é uma continuidade. Porque quando eu digo venha o teu reino, eu estou pressupondo a prática da vontade revelada de Deus. O reino de Deus não é um vazio, não é um conteúdo oco, não é uma bolha. O reino de Deus é denso. O reino de Deus está carregado de pautas divinas, de temas e de propostas e de possibilidades, de praticabilidades divinas na nossa existência. Por isso, o venha o teu reino desemboca inequivocamente, inevitavelmente, inexcusavelmente na oração seguinte, consequencial. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque sem a disposição da prática da vontade de Deus, não há reino de Deus nenhum a ser provado por mim como benefício pessoal. O reino de Deus vem porque Deus é o Deus do reino e porque Deus é soberano sobre todas as coisas, apesar de toda a volição pervertida, adoecida, egóica, maligna, perversa, narcisista, cega, presunçosa, arrogante, soberba da condição de todos nós humanos. Filhos da arrogância, vermes da soberba arrogante. É o que nós somos. O melhor de nós é um gusano ainda. É um bicho da carne podre, que tem grande deleite frequentemente naquilo que não é a bondade de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus a ser praticada nos nossos encontros com nós mesmos, com o próximo, com a criação, com todas as existências. Há uma tendência, como já falei diversas vezes, na nossa natureza, há uma propensão que habita o nosso ser. É a tal da amartia, lá na expressão grega, do significado de pecado como uma tortuosidade, como uma inclinação numa dada direção, com uma certa maior facilidade, porque tem uma quantidade enorme, um conjunto de coisas dentro de mim que acabam me pendendo numa certa direção, de modo que a prática da vontade de Deus, na encarnação do reino de Deus na minha vida como boa nova, não como um acontecimento soberano que venha sobre todos, como eu falei no dia de ontem. Chega uma hora em que toda a vontade de Deus e toda a oferta do reino de Deus que nos é oferecida para ser apropriada volitivamente durante toda a nossa existência, mas que muitos de nós contra isso se insurgem e nos insurgimos e vivemos frequentemente contra essa possibilidade, consciente ou inconscientemente, mas vivemos na prática o que no final realizamos. É o não reino de Deus, é a não vontade de Deus, na entronização da nossa própria soberania, da nossa vontade, que não passa de coroa de vaidade, de tolice, de bobeira, de loucura. Eu fico feliz quando eu vejo que pelo menos para algumas pessoas, o tempo, o envelhecimento, o acumulado de experiências, as dores ou os aprendizados que remetem à gratidão podem gerar transformações de consciência, podem, em alguns, aumentar a lucidez, podem melhorar algumas pessoas, como eu vejo muita gente que eu conheço desde a minha juventude, e que foram melhorando, foram se aposentando das tolices, das vaidades, das torpezas celebradas, das arrogâncias tratadas como coroa de glória pelo indivíduo mais cego que a cegueira, mas mais presunçoso que a presunção. E aí me dá alegria quando eu vejo que o tempo não passou em vão para algumas dessas pessoas, onde é nítido o processo de aposentadoria da vaidade, da vanidade, da futilidade, da tolice, e uma apropriação cada vez maior e crescente das coisas pelas quais a vida vale a pena e que são as únicas que justificam o sentido da existência.
Mas tem muita gente que nem o tempo, que nenhuma aprendizagem, que nenhuma dor, que nenhuma experiência traz a elas qualquer forma de luz. E se traz, elas fecham os olhos deliberadamente e chamam a iluminação de ofuscamento, ao invés de uma graça de clarificação do caminho. Infelizmente, a maior parte da humanidade fecha os olhos, vira a cara, vira o rosto. Por isso é que o processo de maturação, de envelhecimento, que deveria melhorar todo mundo, não melhora a todos, mas somente a alguns. E a gente vê alguns outros que vão ficando mais idosos e vão ficando piores, mais maníacos, mais tomados de pequenas taras pessoais, mais cultuadores dos seus hábitos adoecidos e perversos, como sendo virtudes pessoais a não serem tocadas nem mudadas. É o tal da filosofia da Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre eu mesmo, sempre Gabriela. Quando é uma coisa boa, amém, aleluia. Mas infelizmente, na maioria das vezes, são coisas que deveriam mudar com o tempo, que deveriam se adequar a fim de nos educarem para o que seja ainda vida, na dimensão da aproximação da morte, que não vai matar a ninguém que de fato se deixe possuir por consciência de transcendência e significado espiritual. Agora, para que a prática da vida me seja benfazeja, me seja um benefício, ou seja, me faça bem, seja para mim carregada de boa nova, para que a vida em mim seja uma boa notícia para mim e uma boa notícia de mim para outros que me veem, que me observam e que eventualmente aprendam comigo, com o meu exemplo, com as melhoras existenciais e psicológicas e de caráter e de comportamento e de maturação e de entendimento da minha existência, para que seja assim, para que eu me torne um beneficiário disso, é preciso que eu pratique a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, diferentemente do que a religião ensina, a religião ensina que a vontade de Deus é porque é. O que é uma coisa horrorosa. Para mim, desde criança, quando eu perguntava a alguém o que era a vontade de Deus, e alguém, especialmente os religiosos, porque eu só perguntava isso para o pessoal de igreja, que vivia com Bíblia na mão, fazendo oração, indo a cultos, ou cantando para lá e para cá, em casa. E essa história de vontade de Deus, desde que eu era um pequenino, sempre esteve no meu radar de percepção. Que negócio é esse? Porque eu só faço o que me dá vontade. Eu só como o que eu gosto. Eu só subo nas árvores que eu desejo. Eu só mergulho nas águas que me atraem. Eu só ando com os amigos que me dão prazer. Eu só brinco as brincadeiras que me enlevam, que me enternecem, que me distraem. Então eu vivo para a prática da minha vontade. E eu associava, obviamente, a vontade de Deus a todas aquelas ordens que nem sempre eu compreendia muito.
ou na maioria das vezes eu não compreendia quase nada, que vinham sobretudo da minha avó materna, que foi uma figura importantíssima no meu cotidiano infantil, ou frequentemente da minha mãe, muito menos do meu pai, porque ele fazia todo o possível para dar qualquer ordem, trazendo uma carga de racionalidade explicativa enorme anteriormente à proposta. De modo que quando ele te dizia alguma coisa, ele te dava todas as razões para aquilo. Até porque ele mesmo tinha plantado em mim essa semente da racionalidade. Ele me dizia, não faça nada na vida antes de pensar na razão de ser das coisas. Que é para você nunca fazer por fazer. Porque quem faz por fazer, sem entender o significado do que faz, vai ser desviado daquilo que é instruído a fazer por não saber a razão do feito, a razão de ser do que está sendo proposto. E se te propuserem fazer alguma coisa que a sua racionalidade reaja totalmente contra ela, você tem a sua permissão, minha permissão de não fazer. E eu cresci com essa bem-aventurança paterna. Mas, por exemplo, do lado religioso da minha avó materna, todas as vezes que eu queria saber alguma coisa, ela dizia porque sim ou porque é, menino não tem que saber por quê, só tem que obedecer, vai e faz. Conclusão, eu não fazia praticamente nada do que me mandavam sem me explicarem. Mas quando me explicavam e fazia sentido, eu ia contentemente praticar aquilo porque fazia sentido. Porque tinham me dado uma razão, uma lógica de obediência. Como Paulo chama aqui na epístola dele aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele chama de culto racional, a obediência à vontade de Deus, de culto racional, que é o que transforma a nossa mente, que é o que transforma o código do pensamento, que é o que assenta as bases da compreensão, do verdadeiro entendimento. Essa submissão racional à vontade de Deus, assim como também acontece com a submissão racional e explicada a uma instrução paterna, materna, ou de figuras parentais, como um avô, uma avó, pessoas que estão ali para nos orientarem, para nos ajudarem, para nos disciplinarem, ou um professor, ou um mestre, ou um pastor. É recomendável que todo mundo saiba, até onde seja possível, o porquê de tudo aquilo que seja recomendável ser praticado. Agora, sem que haja essa disposição explicativa, só pessoas muito pré-condicionadas, só gente tendente à hipnose mais tola possível, só pessoas altamente impressionáveis, amedrontáveis, apavoráveis, com tendências de religiosidade cega, com propensão ao fanatismo, é que obedecem por obedecer. E eu espero que não seja o seu caso, porque se for é trágico. Esse estado mental é um dos estados mais adoecidos que alguém pode manter e guardar para si mesmo. E boa parte da tragédia mundial, universal, planetária, vem dessas práticas emburrecidamente dogmatizadas e praticadas de maneira fanática, sem nenhuma consciência dos passos que se dá e das consequências. Por isso o mundo é tão loucamente inconsequente. E as pessoas são educadas todo dia para a inconsequência. Dando um exemplo do cotidiano universal que nos abraça a todos, por exemplo. A gente sabe
Se nós continuarmos acelerando, e estamos acelerando o consumo de energia fóssil, ou de queima, de carvão, ou da produção de todas essas formas poluentes de energia que vão aumentando o efeito estufa e vão criando um processo desagregador exponencial em tudo que nos cerca no ambiente planetário, que vai sendo todo ele atingido. Não tem a ver apenas com ar e com atmosfera, tem a ver com todas as coisas existentes no planeta. Isso é um conjunto que se entrelaça. Não são coisas estanques. Mas a falta de consciência das coisas faz com que você ouça uma notícia que diz: olha, nós estamos batendo todos os recordes contra a nossa vida. Dizia-se que se subisse 1 grau a temperatura, a vida já começaria a ficar difícil. Para nós, para os mares, para as águas, para as criaturas todas. Se subisse 2 graus, já ficaria uma coisa muito ruim. Os oceanos já seriam profundamente alterados, os níveis dos mares, a seca dos rios, as faltas de água, ou as extravagantes inundações, os extremos e os excessos. A gente sanduichado no mundo de polos, não só polos ideológicos, como a gente vê, mas os polos dos extremos do clima, dos extremos da existência, dos extremos fenomenológicos, fazendo a nossa vida acontecer entre exageros o tempo todo, nunca adequados a nada que seja tranquilo, pacificado, com as sequências antigas, aonde a primavera era a primavera, o verão era o verão, o outono era o outono, o inverno era o inverno na minha terra, no Amazonas e na Amazônia. Por exemplo, em Belém do Pará, eu sou do tempo, que já passou há muitos anos, em que literalmente você marcava o cinema. Eu me lembro, quando eu era levado como criança de Manaus para Belém, para Praia de Salinas, ou para Mosqueiros, ou para alguma coisa assim, especialmente pela minha mãe, que gostava muito de fazer esse programa, e eu era só uma criança, ou mesmo por causa de algumas condições médicas mais favoráveis em Belém do Pará, eu fui de Belém, de Manaus para Belém. E lá a gente marcava tudo para antes ou depois da chuva, que caía mais ou menos de maneira pontual às 2 da tarde. Com pequena variação de 10 minutos para cá, 5 minutos para lá, mas era pontual, a gente podia dizer. Tem pessoas que nunca mais voltaram lá e que ainda ficam falando daquele tempo como se fosse vigente e deixou de ser há décadas. Que aquilo ali já não tem mais nenhum relógio natural para nada. Em toda a Amazônia, que era um reloginho, você sabia exatamente quais eram as estações. Por exemplo, no Amazonas, você dizia com graça, aonde quer que você chegasse, que no verão chovia todo dia, no inverno chovia o dia todo. E tinha dia para começar, tinha dia para terminar. Hoje em dia você não sabe, quando eu digo hoje em dia, já tem algumas décadas, você não sabe de mais nada. Pode chover muito no verão e pode não chover nada. Mas chover todo dia no verão, não mais. Chover o dia todo no inverno, não mais. Pode chover, pode não chover, pode ser, pode não ser, ninguém sabe mais. E é algo totalmente anormal, é uma desconstrução de ecossistema pavorosa. Mas nós estamos sendo advertidos há muito tempo. E agora, os recordes vão sendo batidos. Em 1992, no Earth Summit, no Rio de Janeiro, chamado Eco 92, e eu estava lá, o prazo era para que os 2 graus chegassem em 200 anos.
E eu pregando lá na Cinelândia para um grupo de quase 1 milhão de pessoas, terminando aquele evento universal, num acontecimento que os cristãos fizeram lá na Cinelândia, eu falei, isso é loucura, isso não vai durar 200 anos. E eu me lembro que eu falei, olha, se isso durar 100 anos até atingir essa meta, já é um exagero. Podem baixar isso para 80. Aí de 10 em 10 anos vinha uma nova reatualização e eu via que caiu de 200 para 120. Em 10 anos, eles atualizaram, diminuíram 80 anos. Aí 10 anos depois, cai de 120 para 80. Aí 10 anos depois, cai de 80 para 40. E eu estou o tempo todo dizendo, não vai durar isso. Quando eles disseram que era 80, eu tenho coisas escritas aqui no meu portal, caiofabio.net. Quem quiser se dar o trabalho de ir lá e pesquisar na palavra meio ambiente, ou ecologia, qualquer coisa assim, vocês vão ver que eu escrevi lá há 25 anos atrás, ou 24 anos, 23 anos atrás. Não será assim. Será muito antes e será exponencial. Olha, eu estou dizendo isso por causa da vontade de Deus, é o que nós estamos tratando aqui. Eu não perdi o meu tema. Agora, nem essas coisas que a ciência revela a gente leva a sério. Agora nós chegamos num ano em que o avolumamento de polos extremos e extravagantes estão atingindo a todos nós, na Terra inteira, em todos os países, não apenas em alguns lugares. Mas aqui no nosso país a gente vê de norte a sul todos os desastres manifestos. E você vê um lugar como Guaratiba, do Rio de Janeiro, 9 horas de manhã, está com quase 60 graus de impressão térmica. O Rio, 40 graus, que já era um absurdo de quente, agora virou o Rio 60 graus, num espaço de tempo curto e chocante. Agora a pergunta é, tem alguém querendo fazer a vontade revelada do que precisa ser feito para nós impedirmos ou diminuirmos ou atrasarmos ou reduzirmos a hecatombe que nos espera? Não, você não está nem pensando nisso. E quando esse assunto vem, eu sei o que você que é cristão pensa. Você chega e diz, como eu vejo aí nos comentários de Instagram, de outras redes e plataformas sociais, vejo o pessoal dizendo, não se preocupa não, Caio. Na hora H, Jesus volta. É o que os idiotas dizem. Me desculpa, mas você tem que ser chamado solenemente de meu amado panaca. Pelo amor de Deus. Não se preocupa não, Caio. Como eu vi um garoto aí outro dia, mal saiu do coeiro, como a gente dizia lá no norte antigamente, da fralda. Não se preocupa não, Caio. Quando ficar feio demais, Jesus volta. Mas o feio demais somos nós que estamos fazendo, violando todas as luzes, todas as compreensões, todas as clarezas, todas as definições, porque a gente até gosta de saber, mas ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de praticar. É por isso que Jesus começa aqui dizendo, faça-se, venha o teu reino e seja feita, ou faça-se a tua vontade. Faça-se. Quando a gente está ainda na oração que diz, venha o teu reino, como eu disse esses dias passados, ainda há o espaço para a gente dizer, venha de ti, venha para nós. Agora, faça-se a tua vontade, tem a ver comigo. Tem a ver com todas as criaturas inteligentes, na terra ou no céu.
Por isso, a expressão faça-se a tua vontade não é apenas algo para ser uma invocação terráquea, apenas espaço-temporal. Mas Jesus disse, faça-se a tua vontade, assim no planeta Terra, como em todas as camadas dimensionais, onde há lucidez, inteligência, compreensão, consciência de todas as outras formas de criação, de criaturas, de energias, de existências, que tenham todavia luz, em todas as formas de inteligência, que a tua vontade seja feita, porque não é apenas na Terra que a gente lida com esse contraditório alarmante e apocalíptico que nos cerca todo dia, mas é no universo todo. O meu curso, a Área 51 do Evangelho, pretende mostrar como esse faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é algo que não está posto aqui como poesia. Porque nos céus dos céus e nas outras dimensões, a mesma desobediência está presente. As mesmas articulações de contradição ou de enfrentamento ou de choque contra a vontade revelada de Deus estão presentes em homens, em anjos, se você quiser o apelido bíblico, a semântica bíblica para ser usada, em anjos, em arcanjos, em extraterrestres, em seres trans e interdimensionais, ou de civilizações ou transcivilizatórios, tudo isso que com calma, eu faço questão que quem quer aprender, aprenda no ambiente certo, no tempo e na hora, no ritmo certo de compreensão, porque é fundamental que a gente entenda a extensão do conflito. Nós não estamos lidando, como Paulo diz, eu citei ontem em Efésios, no capítulo 6, nossa luta não é apenas, não é só e nem é tão somente contra carne e sangue. Não é apenas contra a química corpórea ou contra as impressões psicológicas traumático-negativas da gente, ou contra os condicionamentos, ou não é apenas contra as mensagens subliminares altamente indutoras de comportamento, não é apenas em relação ao amontoado cultural que possa ter pervertido o nosso entendimento e cognitividade, não. É também, e sobretudo, Paulo diz, contra o que desde a antiguidade, desde os dias do profeta Daniel na Bíblia, começou a ser chamado de principado, que é quem inaugura na Bíblia essa expressão de principados espirituais, principado da Pérsia, o principado da Grécia, o principado de Israel. É o profeta Daniel que lida e que introduz essa temática, que cresceu antes de Jesus no chamado período intertestamental, especialmente com a produção de livros como o livro de Enoque e outros semelhantes, nos apocalipses que aconteceram no período anterior à vinda de Jesus, os textos pseudoepígrafes, apocalípticos ou escatológicos daquela época de efervescência, de expectação de que o Messias de Deus se manifestasse em qualquer momento na terra, o que veio a acontecer em Cristo Jesus, em Jesus o Cristo, conforme a gente tem aqui, já vimos nas narrativas do Evangelho. Então, a expressão usada por Paulo de principados e potestades designa, para aquele tempo, desde o profeta Daniel e adiante, é apenas uma designação de natureza semântica, designa essas outras camadas e camadas e camadas e camadas de existência que nós herdamos da Bíblia judaico-cristã
os apelidos de anjo, arcanjo, principado, potestade, poderes, tronos, soberanias, isto, aquilo outro. São vários níveis de camadas dimensionais e também de projeções civilizatórias. Tem um cara que passou aqui ainda agora e falou, tá doidinho. Eu sou feliz na minha loucura e sinto maior pena de você que não consegue entender nem o português que eu estou falando, tentando tornar isso a coisa mais simples possível para a compreensão. Porque se eu começar a falar com complexificações, aí é que você não vai entender nada. Mas eu estou pensando numa criança, num adolescente, e eles entendem fácil. Crente é que não entende coisa nenhuma, quando já está tomado pelos vícios do fanatismo cognitivo. Mas então, prosseguindo. Essa vontade de Deus não é algo para ser praticado apenas aqui por nós, no planeta, mas é algo a ser praticado em todas as dimensões cósmico-universais, que estão para além até da tangibilidade ou do alcance das nossas compreensões. Mas Jesus disse, quando vocês orarem na terra, peçam também pelo céu. E quando vocês orarem, pedindo que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como ela é feita no céu, é porque vocês estão aludindo às dimensões benéficas e da obediência a Deus em outras dimensões, embora haja desobediência a Deus, tanto na terra quanto nos céus. Mas o paradigma, o padrão referencial é busque obedecer a Deus na terra como se você fosse um anjo de consciência, de percepção, de gnose celestial, sendo praticada na lucidez da sua vida, sabendo a razão de ser das coisas, botando o pé no chão firme da revelação de Deus acerca da vontade dele. Aí você diz, bom, Caio, até aqui foi uma introdução, e foi mesmo, foi só uma introdução. Não é uma interdição, é uma introdução para um monte de outras coisas que precisaram ser ditas ainda, para todos nós. E aí a pergunta que vem de imediato e apressadamente é, mas escuta, o que é a vontade de Deus? Aí tem muita gente que pensa que a vontade de Deus é o que o pastor, ou o padre, ou o sacerdote, ou seja lá quem seja, o ministro da sua religião, ou o mentor dela, seja como você queira apelidar esses que são o centro de convergência das suas atenções e de onde procedem as suas instruções, supostamente vindas de Deus para a sua prática. Aí tem muita gente que pensa que é isso. Eu fui lá, o pastor disse que era para fazer isso, eu fiz. A coisa mais patética, mais ridícula, mais absurda. Tem gente que se o pastor disser que é para comer caca ungida, ele come caca ungida, consagrada ao Senhor. Ou se forem os ovos de Abraão, ele vai cozinhar todos eles. Ou o feijão do Valdomiro, eles vão comprar por R$1.000. Ou a água benta do Jordão, seja lá o que seja. Você não quer nem saber. Já está condicionado ao fetichismo. Ou se alguém chega e diz para você, todos os homossexuais estão no inferno. Aí você não quer nem saber, diz, ai meu Deus, eu que sinto essa coceirinha ali, acolá, já estou no inferno. E aí fica doente mental, acaba internado em clínicas, ou fica tão perturbado com essa suposta vontade de Deus que se esquizofreniza, ou que se bipolariza. E quando o indivíduo tem a presunção de achar
que aquelas declarações do maníaco que disse a ele qual é a suposta vontade de Deus, quando essas coisas são por ele praticadas, alguns desenvolvem a arrogância narcisista de pensar que Deus está em dívida com eles, porque eles praticam a vontade de Deus, que está reduzida em alguns lugares a dinheiro. Se der dinheiro, está fazendo a vontade de Deus. É quase a compra de um passe. É um pedágio adquirido. É um go-through para você passar sem nem olhar para o lado. Já paguei, atravesso, qualquer cancela, não tenho que parar onde está escrito stop. Eu vou. Porque eu paguei. Ou eu ganhei o direito, porque eu suporto esse culto aqui uma vez por semana. Tenho direito de, no resto da semana, atropelar, pintar, bordar, fazer o que eu quiser. Porque eu adquiri esse direito, fazendo essa vontade de Deus reduzida a esse nível patético. Como é o caso de uma quantidade imensa de pessoas. Imensa, a grande maioria vive assim. É trágico. As pessoas mais lúcidas que eu conheço estão fora da religião. São aquelas com as quais eu tenho mais prazer em conversar, uma conversa que tem começo, meio e fim, sentido, lucidez, que é agradável, que quando você diz o que faz sentido é compreendido, quando você questiona o que não faz sentido, que elas porventura digam, elas mesmas aderem dizendo é verdade, mas no ambiente dos dogmas, da religião, no ambiente das fossilizações doutrinárias, não há argumento, não há conversa. O dogma cela, fecha, cancela qualquer tipo de lucidez, de conversa, de busca de entendimento, porque até buscar o entendimento, buscar discernimento, já parece ser uma sofisticação transgressora da vontade de Deus, como acontece na grande maioria dos casos das pessoas que me ouvem aqui, ouvirão depois, e daquelas que não me ouvirão, mas que não ouvem justamente porque não querem ser chocadas, eventualmente com algo que vai lhes fazer pensar, e tudo que elas não querem é pensar, porque não querem enxergar, não querem ouvir, não querem entender, não querem mudar, não querem se converter, não querem ser sarados pela vontade de Deus que cura a natureza da gente, a vida da gente. Porque é só ela que nos cura e nos capacita a nos tornarmos de fato humanamente mais humanos e mais divinos, cada vez mais. E conquanto essa seja a razão, a religião, todavia, ensinou para a maioria das pessoas que qualquer desejo de pensar já constitui uma transgressão. É por isso que religião e ciência são tão antagônicos, embora não haja nada entre ciência e fé, mas entre ciência e religião o antagonismo é classicamente claro, definido e, na minha opinião, não há como fazer conciliação. Porque aonde há dogmas, não há pensamento, não há descoberta, não há aprofundamento, não há mais nada. Já está tudo feito, estabelecido e o teto é baixo. Não dá nem para você passar direito nele. Mas a sua pergunta é, então qual é a vontade de Deus? Ora, a vontade de Deus, aqui falada por Jesus, faça-se. Primeiro, é uma coisa praticável. Por isso ele diz, faça-se. Porque não é algo etéreo, irrealizável, ou tão transcendental que eu acesse apenas num estado nirvânico, de consciência treinada. Não.
Ele está falando isso para um grupo de pessoas na Galiléia dos gentios, onde tinha, além de judeus, judeus religiosos, judeus não religiosos era a maioria, tinha também gente de cultura helenista, greco-romana, tinha um grande contingente de pessoas influenciadas pela cultura romana, havia legiões romanas em volta do Mar da Galileia, tinha gente vindo, tomado pela cultura dos nabateus, vindos da região de Petra, da Jordânia, da além do Jordão, das regiões do deserto, de Moabe, de Amon, de Edom, da Síria, de Damasco, do norte no Líbano, de regiões para além do Líbano, da África, dos lugares mais variados, porque a rota comercial mais importante atravessava a Galileia, vinha desde a África, desde a Etiópia ou de lugares até mais para dentro da África do que a Etiópia, mas a Etiópia era um grande centro de produção comercial. Chegava no Egito, e aí as caravanas ainda engrossavam com muito mais coisas, especiarias, e roupas, e sedas, e trabalhos, e manufaturas, as mais diversas. E à medida em que iam passando, não só iam vendendo, mas iam incorporando novos adereços para serem negociados adiante. E quando chegavam naquela região da Galiléia, aquilo era um grande centro comercial e também multifacetado do ponto de vista cultural. Era metropolitano, era transmetropolitano, era transnacional, era internacional. Por isso, desde os dias do profeta Isaías, era chamada de Galiléia do mundo, dos gentios, círculo de todos. E por ali passava, havia mares, que é esse centro comercial, essa highway comercial, que ia embora para a Índia e para lugares distantes, de modo que as notícias iam e vinham no fluxo das mercadorias e dos mercadantes, dos mercadores, de modo que é nesse lugar, que é nessa estrada, que é nessa highway que Jesus bota o acampamento mais importante dele, onde ele passa a maior parte do tempo e da vida dele, conversando com pescadores, com agricultores, com comerciantes, com militares, com gente de todas as culturas e de linguagens diferentes, de regimes diferentes, de deuses diferentes, de religiões diferentes, presentes ali com aquela imensa variedade temática que existia, que habitava a Galiléia, e você não esqueça disso, porque é com essas pessoas que ele está conversando. E não com um grupo monolítico, religioso de Jerusalém, todo mundo uniformizado. Não, ele está falando com gente que está vindo da terra e indo para a terra toda. E num lugar onde o convívio com a variedade, com a diversidade humana de todas as categorias estava presente. Então ele não está falando com um grupo especial de monges do deserto, de meditadores, de meditação transcendental. Não está falando com discípulos nas décadas de 60 e 70 do Khalil Gibran, ou do Hermann Hesse, não. Ele está falando com gente muito simples e que tinha a influência de muitos deuses, de muitas filosofias, de muitas divindades, gente que carregava uma variedade enorme de informações contraditórias. Mas ele não prepara essas pessoas dizendo, olha, primeiro vocês vão ter que passar alguns anos comigo num lugar separado para desopilarem a mente de tudo que vocês aprenderam,
para então começarem a fazer a vontade de Deus, que minuciosamente eu vou explicar para vocês em compêndios e compêndios de explicação. Ou na dogmática dos meus pensamentos, ou na sistematização das minhas filosofias. Não. O absurdo em Jesus, o que choca muitos acadêmicos, pensadores e filósofos, e também religiosos na sua presunção de saber, é que ele parte do pressuposto que o que ele ensina, todo mundo pode aprender. Esse é o grande choque. Jesus parte do pressuposto de que o que ele ensina, todo mundo pode aprender, e não só aprender cognitivamente falando, mas pode praticar. Essa nova geração, eu me lembro muito bem com o Braulio aqui, ele sentado ali, eu aqui, quando essa cadeira era virada para lá, durante os 15 anos de Vem Ver TV, e do meu streaming, falando aqui, antes de haver YouTube, antes de haver plataforma, antes de haver tudo isso, e as pessoas se comunicando, as milhares e milhares no mundo inteiro com a gente pelo chat, perguntas de todos os tipos e natureza, de vez em quando aparecia alguém, mas era recorrente, dizendo: Caio, tudo que você ensina é verdade. Agora, não é praticável. Não é praticável. Eu ouvi isso dezenas e centenas de vezes. Já era uma pergunta que fazia o Braulio dar gargalhada. Porque a desculpa do cara que entendeu o que você disse com uma simplicidade que o filho, o neto dele entenderam também ou entenderiam, mas não tem a disposição interior para a prática, é dizer: olha, é lindo, é lindo, é lindo, é inegável, mas não é praticável, é utopia, é utópico, Caio. Aí, geralmente, quando você vê o discurso da utopia sendo falado, é porque o cara abraçou a distopia da existência dele. E não quer aprender que eu só melhoro com a utopia, quando eu tenho a utopia como referencial de progresso. Quando eu tenho um Imagine do John Lennon como uma referência de um mundo melhor, sem segregação, sem separação, sem apartheid, sem ódio, sem guerra, embora a maioria dos humanos vivam existências distópicas. Eu só melhoro quando eu ando na direção do projeto utópico, do chamado para incluir a todos, para amar a todos, para perdoar a todos, para perdoar todo dia, o dia todo, tantas vezes quantas sejam necessárias, para não tomar a justiça nas minhas mãos, para não me vingar a mim mesmo, buscando educar meus pensamentos para não julgar o próximo, aprendendo a moderação de não lançar as preciosidades do meu ser na corriqueiriedade da existência daqueles que, semelhantemente a porcos, não apreciam pérolas, só querem babugens. Então não joguem as suas pérolas a quem gosta de babugem. Não distribuam o que é santo a quem quer saber apenas do que é completamente desconsagrado, desdedicado, dessantificado, não separado para a prática sublime de Deus na vida. Não percam seu tempo com isso. Jesus ensinou uma utopia praticável. Era utopia só em relação à distopia do cotidiano das pessoas. Porque todos nós nascemos por uma vida distópica. Do olho por olho, dente por dente, da vingança, do ódio, da raiva, do dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair, isso nos melhores casos. Ou do fato de que trair é humano, afinal de contas, cara, bateu um tesão que eu não me segurei. Eu fui lá, eu sou casado, tenho filho e tudo mais, mas não aguentei. Dei uma metidinha, mas e daí? Eu sou só humano. Eu digo, cara,
é justamente porque nós somos humanos, é que nós fomos capacitados a irmos para além disso. Para além do impulso, só para além do instinto. Você é mais que impulso, instinto, e se você for saudável, mais do que pulsão e compulsão. Mas a gente já nasce na distopia. E a estrutura toda à nossa volta celebra o distópico, frequentemente. E os que são exceção à distopia e que propõem algo para além do imediatamente distópico são vistos como sonhadores, como pessoas que não puseram o pé no chão, cujo ensino não tem praticabilidade. Como foi o caso de Jesus quando chegou em Jerusalém. Em Jerusalém, no meio dos religiosos, dos teólogos, dos acadêmicos do templo, dos escribas, dos fariseus, é que tudo que ele dizia, eles não sabe de nada. Só dá atenção a ele essa plebe que nada entende da lei, nem de coisa alguma. Mas nós, a gente sabe. Como a gente encontra em João no capítulo 9, aquela sequência de nós sabemos, eram os religiosos, diante do fato de que Jesus tinha aberto os olhos a um cego de nascença, e que indagado e perquirido, exprimido e quase torturado pelos religiosos, disse, olha, cara, eu já disse a vocês o que aconteceu. Um homem chamado Jesus passou aqui, fez lama, lodo no chão, aplicou nos meus olhos, me mandou ir até o tanque de Siloé, me lavar. Eu fui, me lavei e fiquei vendo. Foi só isso, eu não tenho nenhuma história além dessa para acrescentar. Só isso. Aí ele disse, para com isso. Nós sabemos que cura não acontece assim, não. Nós temos conhecimento teológico, acadêmico, a gente sabe que milagre não é assim. A gente sabe que desde o início do mundo ninguém cura cego de nascença. Eu não creio, nós não cremos em milagre. Nós somos teológicos demais para crermos nisso, nós sabemos. Em português, a tradução é nós sabemos. João capítulo 9, no Evangelho. Nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. E aí o homem diz, olha, eu não sei. Uma coisa só eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É só isso que eu sei. O que vocês sabem é problema de vocês. Eu não sei nada, eu não sei nem quem ele é. Gostaria até de encontrar com ele, porque ele fez isso comigo e saiu de cena. Mas eu só sei que eu era cego e agora eu sei que eu vejo. Serve isso? É só o que eu tenho a dizer. Enquanto eles insistiam no nós sabemos. Porque a religião é um treino de nós sabemos, e porque nós sabemos, nós nos poupamos de fazermos. É um sabemos sem façamos. É um sabemos sem pratiquemos. É um sabemos para saber, não para viver. Como regularmente eu digo, o Evangelho nos oferece um grande cardápio, mas não é só para conhecer o cardápio, é para comer o banquete, é para provar a comida toda, a variedade dessa riqueza de boa nova que nos é oferecida. Não é uma teoria, ele é prática pura. De modo que tudo aqui faz absoluto sentido com o modo como Jesus ensinou que a cognitividade, o conhecimento, a prática do conhecimento a respeito dele seria vivida quando ele diz, aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, leia aí do verso 12 ao verso 14, para você ter um contexto antecedente, a discussão anterior. E ele conclui dizendo, porque eu digo a vocês, que se alguém quiser saber, preste atenção, se alguém quiser saber
se o que eu estou ensinando é verdadeiro, se a palavra que sai da minha boca, que vocês apelidam de minha doutrina, porque é tão diferente de tudo que vocês ensinam e de tudo que vocês aprendem. Se alguém quiser saber se o que eu estou falando é uma invenção minha, é uma construção minha, ou se eu recebi isso de uma dimensão superior, do meu Pai, então faça essa vontade. Faça. É diferente de toda a filosofia grega, ou de toda a filosofia egípcia, ou de todos os outros modos filosóficos praticados em qualquer academia, então ou agora. Em Jesus a gente só fica sabendo a verdade se tivermos a coragem de colocar o pé no vazio, no vácuo, pela fé. Pela fé. Pela fé. Botar o pé ali. Deus falou, a compreensão disso, eu tenho o meu limite para atender, para entender, para atingir. Mas eu creio no amor que provocou esse ensino. E eu creio porque eu vi a prática desse mestre, desse ensino. Eu, por exemplo, aprendi a confiar à medida em que eu fui me fascinando por aquele que me ensinava. Aquele que me ensinava de maneira original a vontade de Deus era Jesus. Em quem, de acordo com Paulo, eu encontro, e você pode encontrar caso queira, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Ele é mais do que a pedra filosofal, ele é mais do que qualquer coisa que a gente possa comparar a algo que decifra códigos. Ele é a própria revelação da natureza das coisas em si. E aí ele diz, se alguém quiser saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não é verdade, tem que praticar. Porque se você praticar, você vai ver a realização, a factualização, a concreção de tudo que eu estou ensinando. Porque o que eu estou ensinando é abstrato enquanto você está ouvindo. Mas na hora que você toma a decisão de praticar, você vai ver como isso altera tudo. Deixa eu dar um exemplo que me veio aqui à cabeça. Uma vez, há não tanto tempo atrás, talvez há uns 4 anos, chegou aqui na minha sala para um café da manhã, um velho conhecido, com quem eu não tinha amizade, mas ele me conhecia desde que ele era bem jovem. Eu sou talvez umas 2 décadas mais velho do que ele. E de modo que na juventude dele, aqueles 20 anos de diferença faziam uma grande, estúpida diferença entre nós. E ele me ouvia lá na cidade do Rio, ou em Niterói, em outros lugares, e guardava no coração as suas boas impressões a meu respeito. Aí depois foi eleito e se tornou deputado federal, veio aqui para a Câmara dos Deputados, e chegou aqui e começou a encontrar os deputados religiosos, evangélicos, especialmente, muito mais do que os católicos ou espíritas. Aqui tem muito deputado espírita, mas não fazem a bancada espírita. Tem muito deputado católico, mas eles não criaram a bancada católica. São os evangélicos que criaram essa bancada desde os anos 80 para agirem de maneira fisiológico-corporativa, buscando benesses especiais, apropriações especiais, benefícios especiais, isenções especiais dos constantinos governamentais de plantão. Então, ele viu e encontrou esse pessoal, e quanto mais ele foi convivendo, mais chocado ele foi ficando. Aí um dia ele me ligou e falou, posso ir até a sua casa, reverendo? Eu falei, pode. Aí ele veio,
para um cafezinho da manhã, bem cedo, sentou ali. Antes de sentar, me deu um abraço, falou, sabe o que me trouxe aqui? Eu vim querendo dar um abraço no Jesus do bem, porque eu só tenho conhecido os Jesuses do mal. E olha, eu sou ateu, ou na melhor das hipóteses, um agnóstico. Mas eu sei que existe o Jesus do bem. Tanto quanto eu vejo todo dia os Jesuses do mal. E ele estava dizendo uma coisa mais do que correta, porque é Jesus quem ensina isso. Na sua oração sacerdotal, em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele diz que não era discurso que iria fazer o mundo crer, não era a pregação articulada que iria gerar um convencimento persuasivo, inquestionável, e as pessoas iriam então se dobrar à verdade do Evangelho. Ele nunca ensinou isso. Sabe o que ele ensinou? Ele disse, se vocês se amarem uns aos outros, e o mundo vir vocês se amando, se entranhando em laços fraternos e ternos, fazendo esse entrelaçamento quântico, cultural e étnico, transcendendo todas as distâncias e barreiras e entrelaçando-se pela fé que opera pelo amor. Se o mundo vir isso, eles crerão em mim. Se eles não virem isso, podem discutir e pregar e gritar, eles não vão crer jamais em nada. Eles vão desenvolver ouvidos mocos e vão se tornar cada vez mais cínicos. Aí, quando ele chegou aqui e me falou isso, eu falei, você está completamente certo. Porque o Evangelho só dá para ser, de fato, constatado como prática. Quando a gente pratica. Aí ele, de imediato, não entendeu bem o que eu falei e me disse assim, então me ensine o Evangelho. E ele ficou, de certa forma, esperando uma catequese na direção de uma compreensão, de uma formulação. Ele é pedagogo, é professor, tem um treinamento filosófico muito interessante. Aí eu falei, escuta, você quer mesmo aprender como é o Evangelho? Ele disse, quero. Eu falei, tá bom, então hoje, antes de você sair daqui, eu vou te dar a primeira lição, para você botar em prática. Ele falou, tá legal, comemos ali, eu comi minha frutinha, ele comeu o que ele quis, conversamos, atualizamos nossa troca de conhecimentos, impressões e percepções. Aí ele falou, acho que está na minha hora, eu tenho uma reunião 10h30, eu vou ter que sair. Aí eu falei, bom, então guarda a sua primeira lição do Evangelho. Aí ele falou, como é que é isso? Eu falei, olha, Jesus disse, eu vou começar por uma das coisas mais indigestas para você. E ele disse o quê? Eu falei, Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso era o primeiro ano do governo anterior, no meio daquela política de ódio, de guerra, de uns contra os outros. Um negócio nojento que fazia a minha alma ter ânsia de vômito todos os dias, de ver tanto ódio. Como eu nunca pensei que ia viver para assistir no meu país tanto ódio. Falado da cátedra de autoridade com ódios e ódios. Tanto negacionismo, tanto anticientificismo, tanto antipedagogismo, tanto anticulturalidade, tanto antivida, ante tudo. Eu falei, olha, você deve estar num congresso cheio de ódio. Se a gente pudesse ter olhos espirituais, você ia ver os vampiros e o banho de sangue ali dentro. Porque é uma casa
de ajuntamento de perversidades onde você está. E você não pode ignorar isso. Eu estou te dando esse dever de casa. Ele falou, não entendi. Falei, orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Repita isso comigo. Ele repetiu. Falei, então agora você vai voltar para lá, pensando em qual é a pessoa que você acha que mais demonstra hostilidade, ódio ou repulsa por você. A você. Ele disse, bom, já me veio uma pessoa aqui na cabeça, tem muita gente. Eu falei, escolha uma para o dia de hoje. Basta uma. Para hoje. Aí ele falou, fulana de tal. Eu acho que ela me odeia, ela me fuzila quando ela me vê. Aí eu sabia quem era a pessoa, sabia que o antagonismo entre eles era intensíssimo naquela época, hoje em dia não. Mas naquela época era terrível e profundo. Eu falei, então você vai procurá-la. Ele disse, eu procurá-la? Até o pessoal do meu partido não vai entender. É água e óleo, eu disse, justamente por isso. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E você vai fazer essa vontade de Jesus. Para saber se isso é verdade ou não é verdade, se esse evangelho é praticável ou não é praticável. Se é digno de confiança ou não. Vamos começar por essa grande dificuldade. Falei, você vai chegar lá, vai pedir licença, vai se aproximar. Não importa qual seja a reação, você vai humildemente pedir licença, vai chegar perto, com um sorriso, sem alegrias cínicas, com moderação na face, e vai pedir licença, e ela vai perguntar assim, qual é, por quê, qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Ele disse que chegou lá e fez um aceno, perguntou se podia se aproximar, a pessoa disse, para quê? Ele falou, posso me aproximar? Se aproximou e falou, não, eu só queria lhe cumprimentar, que a gente nunca se falou. Você sabe quem eu sou, sei quem você é, mas nós nunca nos falamos e passamos aqui, vamos passar anos debaixo da mesma abóbora. E se você não achar estranho demais, eu gostaria de te dar um abraço. É isso que você vai propor para o seu inimigo. E você vai fazer oração. Enquanto vai para lá, você vai orando, dizendo, eu peço a Deus, ao Deus que seja Deus na minha vida, que possa ser Deus para a minha vida, se é que há Deus. Não precisa sair crentinho daqui não. Basta ir com essa disposição de fazer a vontade revelada no Evangelho, pelo verbo da vida, pelo Logos eterno, pela palavra que dá significado a todas as coisas. Aí ele chegou lá e fez exatamente isso. Quando ele falou isso e pediu para dar um abraço, a pessoa pulou em cima dele aos prantos. Resumo da história, porque eu já falei demais. Resumo da história, naquele mesmo dia eles jantaram juntos. No outro dia almoçaram juntos. Ele me ligou aqui e falou, Caio, que negócio mais maluco é esse? Eu falei, agora se prepare para o seguinte, quem não vai entender é o pessoal do seu partido. Daqui a um tempo, se você continuar a praticar isso, os seus grandes antagonistas virão de dentro da sua casa partidária. Aí quando chegou a outra semana ele veio, eu falei, você continua com o mesmo dever de casa para praticar. Pensa num outro cara agora. Já que a fulana virou tua amiga, de diálogo, vocês estão trocando opiniões para votarem de maneira conjunta, embora façam parte de grupos tão diametralmente opostos, estão descobrindo as convergências possíveis de vocês. Procure um outro. Ele me falou o nome de um outro sujeito, que eu sabia que era tosco, ogro, grosso. Ele falou, esse aí não é mulher não, esse aí... Eu falei, você está pensando que foi o fato de que você é homem e ela é mulher? Não foi não. Foi o Evangelho. E a mesma coisa vai acontecer com essa outra figura. A mesmíssima.
Vá lá, faça a mesma coisa. Quando foi umas 3, 4 horas depois, lá estava ele me telefonando. Caio, que loucura esse negócio. Eu fui lá, fiz a mesma oração pelo meu inimigo no caminho, encontrei com ele, aí eu pedi para me aproximar, qual é, para quê, cara? Grosso, estúpido, me deu vontade até de virar as costas e ir embora, mas eu falei, não, eu vou ter coragem, vou lá. Vou peitar no amor, como o Caio me disse. Vai no amor, com a coragem do amor. E eu fui. Aí eu falei, não, eu só queria te cumprimentar, a gente faz parte de grupos tão diferentes, com opiniões tão distintas, mas nós fomos eleitos pelo mesmo povo, para defender as mesmas coisas e causas, para tentarmos fazer o bem à nação como um todo. Eu creio na tua boa intenção, tanto quanto eu creio na minha. Então eu só queria te cumprimentar e se você não achar ruim, eu queria te dar um abraço. Aí o cara falou sabe aqueles palavrões de boa vontade? PQP, meu Deus, que coisa, qual é a coisa de homem? Que quando gosta de uma coisa vai às vezes falando palavrão e abraçando e agarrando e beijando, dizendo, não vou sair repetindo, mas todo mundo que conhece a psicologia masculina, especialmente dos mais machões, sabe exatamente do que eu estou falando. Aí o cara destampou aquele derrame de palavrão fraterno e de boa vontade. Aí falou, o que você vai fazer hoje à noite, cara? Onde é que você mora aqui? Porque um é do Rio, outro de São Paulo. Onde é que você fica? Vamos jantar. Aí ele falou para mim, eu vou jantar com ele hoje à noite. E na semana seguinte ele veio e falou, agora, olha, eu estou almoçando com a fulana, jantando com o ciclano, com uma recorrência enorme, o meu pessoal achando estranho. Falei, vamos estranhar mais ainda. Deixa eu te dar outro dever da mesma natureza. E ele foi praticando e foi descobrindo a irresistibilidade do mandamento. A irresistibilidade do mandamento. Aí eu falei, assim como eu te dei a pior coisa, porque não depende de você. Se eu dissesse para perdoar, era alguma coisa que podia ficar em você, viajar por você. Mas não teria tanto a necessidade de que você informasse ninguém de nada. Eu escolhi logo uma coisa que você tinha que fazer no encontro com o antagonista. Com aquele que te obriga a dar a outra face, a caminhar uma outra milha, que demanda de ti o que é cansativo, chato, ou frequentemente inapropriado. Eu te dei algo que tem que ser feito em conjunto e frequentemente que provoca os teus desacordos, mas para você praticar, justamente para você ver a irresistibilidade da prática da vontade de Deus como mandamento. É irresistível, fulano. E ele ficou abismado. Eu falei, continua a praticar isso no teu mundo de relações políticas. Daqui para frente não aceite mais antagonismos gratuitos em nenhum lugar. O cara vai ter que ter uma dificuldade enorme para manter o ódio e o antagonismo dele a você, porque no que depender de você, como disse o apóstolo Paulo, você vai buscar ter paz com todos os seres humanos. E não vai deixar que nenhuma ideologia se interponha e cave um fosso, um abismo entre vocês. Já basta a existência perversa para vocês ainda ajudarem o diabo na escavação dos fossos de separação. O resto do mandato do cara foi absolutamente revolucionado por essa prática. Aí os outros que ele foi alcançando foram perguntando o que era aquilo, ele foi dizendo que ele tinha aprendido comigo. Aí eu comecei a ser solicitado pelos outros, eu fui ensinando aos demais. Tenho ensinado a muitos deles, que vêm querendo, que dizem, eu quero ouvir um cara que tem fama de ser inteligente, de ser isso, de ser aquilo outro, ou de pensar com largueza, com profundidade, como muita gente fala por aí. Chega aqui e encontra só a simplicidade da prática do mandamento.
Aí começam a praticar e descobrem que a filosofia de Jesus começa na prática do mandamento, não na abstração de pensamentos, mas na prática cotidiana do mandamento. Por isso, eu concluo hoje aqui, dizendo que começa isso tudo, quando sai de vem o teu reino, né? Faça-te, pratique-se, prove-se, experimente-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tendo o céu como referência, mas também tendo a consciência de que até no céu existem diferenças e existem as federações do desacordo. É por isso que existem seres de luz espiritual em outras dimensões e seres de treva espiritual em outras dimensões. Mas o que a gente quer é na Terra realizar toda a vontade de Deus, como fazem aqueles seres de dimensões superiores e que decidiram se vestir de luz e ser luz na prática da vontade de Deus. Amanhã é sábado e eu volto então com você na terça-feira, porque segunda-feira é o meu dia de cuidados pessoais. É o dia de faxina médica, de exames e de cuidados que um cara na minha idade tem que ter e uma pessoa na idade da minha mulher também. E cuidados especiais em relação à nossa casa e à nossa vida particular. Então volto com você na terça até a outra sexta. E quando eu voltar, eu quero começar a responder essa sua pergunta sobre o que é a vontade de Deus. Como eu posso discernir? Onde eu encontro? E aí você vai encontrar os vários níveis de vontade de Deus. E sobretudo aquele nível da praticabilidade mais próxima das suas mãos. Porque o Evangelho de Cristo Jesus é absolutamente praticável. Praticável. Ele pode ser leve, quase e transparente, como esse crucificado de arames que eu ganhei aqui, numa obra de arte que um amigo me deu, que eu botei aqui, que eu acho bonita pela leveza, pela transparência, pelo corpo bonito, sarado, desse Jesus aramado que está aqui atrás de mim. Eu não sei se todo mundo consegue ver, ó. Sair de quadro, eu acho que deu para vocês verem. Até no Instagram, onde tudo é mais estreito, deu para ver. Mas quem está nessa câmera aqui, ó, corta para essa aqui, por favor. Tá vendo? Eu chego para cá e você vê ali. O Evangelho, para quem chega, parece não ter concreção. Ele atravessa as realidades. Ele tem uma transparência maravilhosa. Mas quando você começa a prestar atenção, você vê o desenho, a configuração. E quando você enxerga especialmente o coração pulsante de Deus em Cristo Jesus, e começa a pedir que aquele coração pulse em você, aí as coisas começam a mudar de maneira alarmante. Senhor, permite que essa introdução introduza na mente e no coração de muita gente a simplicidade e a vontade e a disposição da prática da tua palavra, do teu ensino, do teu chão de mandamentos de vida. É o que eu te imploro de todo o meu coração, em nome de Jesus.